Em Angola, mesmo debaixo dos nossos pés, esconde-se um desafio que é invisível, mas que tem nas mãos a chave para a segurança alimentar de um país inteiro. Hoje vamos mergulhar fundo para perceber que desafio é este e como é que uma autêntica revolução no solo pode, de facto, garantir o futuro. Então, para começarmos esta nossa análise, vamos colocar uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Qual é, na verdade, o verdadeiro alicerce sobre o qual se constrói o futuro de uma nação? O que é que está na base de tudo? A resposta é surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente poderosa. É o solo. É mesmo isso. E é precisamente a partir daqui que toda a nossa história começa. Muito bem, vamos então aprofundar isto. Porque, olha, antes de sequer começarmos a falar de soluções, é absolutamente crucial que se perceba a dimensão real do desafio, o problema agrícola que Angola tem pela frente. E o que vemos aqui é super interessante. Angola tem uma grande diversidade de solos, temos os ferralíticos, os arenosos, os calcários, mas, apesar desta variedade toda, a grande maioria partilha os mesmos problemas de base, os mesmos desafios para a agricultura. E quais são? São solos naturalmente pobres e, muito importante, ácidos. Portanto, o problema central é mesmo este. É uma combinação tramada de acidez elevada, poucos nutrientes e, para piorar, a presença de alumínio tóxico. Pensemos nisto como, uma espécie de indigestão crónica para as plantas. Esta combinação impede-as de comer, de absorver os nutrientes e a água de que precisam para crescer saudáveis e fortes. Ok, já percebemos o diagnóstico, a doença do solo. Agora vamos passar para o tratamento. E o que vamos ver a seguir é basicamente o kit de primeiros socorros essencial para começar a curar estes solos. E o processo é mesmo como ir ao médico. É uma analogia perfeita. Primeiro, o passo 1, o diagnóstico. Faz-se uma análise ao solo para saber exatamente o que se passa. Depois, com o diagnóstico na mão, vem a receita. O passo 2 é a calagem. Aplicar calcário, que funciona como um antiácido para o estômago, mas neste caso para a camada superficial do solo. E, finalmente, o passo 3, a gessagem. É o tratamento mais profundo, com gesso agrícola, que vai permitir que as raízes das plantas consigam crescer mais fundo à procura de água e nutrientes. Simples, mas eficaz. Mas atenção, corrigir o solo é só o começo. É o passo 1. Agora que o paciente está estabilizado, podemos avançar para a verdadeira revolução. Uma mudança completa, de longo prazo, na maneira como se olha para a agricultura. E essa revolução chama-se Sistema de Plantio Direto, ou SPD. Mas olha que isto é muito mais do que uma simples técnica. É uma filosofia diferente. E assenta em 3 ideias-chave, 3 pilares. Primeiro, mexer o mínimo possível na terra. Segundo, ter o solo sempre coberto, como se fosse com uma manta protetora de palha. E terceiro, ir rodando as culturas. E esta comparação, para mim, é o coração de toda esta conversa. Vejam bem o contraste brutal. De um lado, o sistema convencional. O solo está nu, exposto, vulnerável. A chuva e o vento levam-no embora. A matéria orgânica desaparece e os custos com combustível e maquinaria são altíssimos. Agora olhe para o outro lado. O plantio direto. O solo está protegido, seguro. A matéria orgânica aumenta. A água fica retida e os custos diminuem. A diferença é da noite para o dia. Mas, e há sempre um mas, há aqui uma lição crucial que foi aprendida da forma mais dura nos anos 70. As primeiras tentativas de usar este sistema falharam redondamente. E porquê? Porque se saltou aquele passo dos primeiros socorros de que falamos. Tentar fazer plantio direto num solo doente, ácido e pobre, é como tentar construir uma casa em cima de areias movediças. Não funciona. É absolutamente essencial corrigir o solo primeiro. Agora, quando se faz da maneira certa, os benefícios são absolutamente incríveis. O plantio direto não se limita a resolver problemas, ele constrói ativamente um sistema agrícola muito mais forte, mais saudável, mais resiliente. Protege o solo da erosão, guarda a água como uma esponja para os tempos de seca, aumenta a fertilidade natural e, como se não bastasse, ainda reduz os custos. É, como se costuma dizer, uma vitória em toda a linha. Certo, a teoria é fantástica, mas e na prática? Como é que estas ideias todas, que parecem tão boas no papel, estão a chegar ao terreno? Como é que isto se traduz no dia-a-dia das pessoas que realmente trabalham a terra? E a resposta a essa pergunta é fundamental por uma razão muito simples, que este número mostra. 90%. 90% de toda a produção nacional de Angola vem da agricultura familiar. Portanto, qualquer solução, para ser uma solução a sério, tem de funcionar para estas famílias. E a solução encontrada é brilhante. Chama-se Escolas de Campo. E a ideia é muito simples. Em vez de aulas teóricas e palestras, os agricultores aprendem fazendo.
Eles próprios criam 2 talhões lado a lado. Num usam os métodos tradicionais, no outro aplicam as novas técnicas. E no final, bem, no final eles podem ver com os seus próprios olhos os resultados. Não há argumento mais poderoso do que ver a diferença ali, à sua frente. E isto não é um sonho ou um plano para o futuro, já está a acontecer. Projetos concretos, como o FSAN, implementado pela FAO, mostram o impacto real que isto está a ter no terreno. Estamos a falar de mais de 7.000 famílias formadas, 75 escolas de campo a funcionar e quase 3.000 hectares de terra que já foram transformados por estas novas práticas. É real, está a acontecer agora. No fundo, tudo isto resume-se a uma mudança de perspectiva, que esta frase capta na perfeição. O solo não é apenas terra, é um organismo vivo. Quando se interioriza esta ideia, tudo muda. A forma como se trata a terra, a forma como se cultiva, tudo. E para terminar, fica esta ideia, que é talvez a mais importante de todas. O futuro de Angola não está escrito nas estrelas, não depende de coisas que não se podem controlar. Está ali, mesmo debaixo dos nossos pés, no solo, à espera de ser compreendido, cuidado e regenerado. O futuro está literalmente na terra que pisamos.